paz em nome de Jesus. Parece que o coração enche de alegria, né? Embora a gente às vezes quer fugir de estar aqui por conta do nervosismo, né? Por conta da vergonha, né? A gente sente vergonha, é normal. Mas eu acho que Deus ele permite, né, esse sentimento, essa questão da gente ficar envergonhado, acho que para colocar a gente no nosso lugar, né? A gente saber que a gente não é nada, né? E simplesmente dependemos do nosso Senhor para tudo, né? Até mesmo para estar aqui, com certeza. Irmãos, essa noite eu quero falar um pouquinho, né, em relação à família, né? Hoje a gente vai meditar no texto que está lá em Josué, para a gente falar um pouquinho, né, sobre a nossa família, a família de modo geral, amém? Então eu vou pedir para os irmãos abrirem em Josué. Nós vamos ler primeiro lá no capítulo 23, a partir do verso 14, depois a gente vai ler Josué 24, 14 e 15. Então primeiro Josué, capítulo 23, verso 14. Josué aqui no capítulo 24, onde ele já está no finalzinho da vida dele, né? Josué é o homem que introduziu, né, o povo de Israel, né, na terra prometida, né? Um homem de Deus, um homem que viveu grandes coisas na presença de Deus. Amém? Vamos ler então, capítulo 23, versículo 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Amém? Aqui é Josué falando para o povo. E agora vamos ler 24, capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais e estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Irmãos, a nossa vida ela é feita de decisões, né? Nós somos, a gente não é aquilo que sentimos, não somos o que falamos e muito menos somos o que prometemos, né? Nós somos aquilo que fazemos, né? A gente para estar aqui hoje, né? A gente tomou decisões, né? Você tomou decisão. Você tomou a decisão de sair da sua casa, se deslocar até aqui. Você tomou a decisão, né, de colocar em ordem, né, as suas tarefas hoje, para talvez conseguir chegar no horário. Você que organizou as suas tarefas e se porventura a gente chegou atrasado foi porque se organizamos mal, mas foi decisão da gente. Eu, por exemplo, cheguei atrasado hoje no ensaio. Ocorreu um imprevisto, sim, mas se eu tivesse saído mais cedo, me organizado melhor, tinha chegado no horário, mas não. A gente sempre deixa para fazer em cima da hora, então eu me organizei mal, saí em cima do horário, aconteceu um imprevisto, né? Algo que a gente não espera, cheguei atrasado. Você tomou a decisão de trazer a sua Bíblia, ou não trazer, mas trouxe a sua Bíblia. Glória a Deus que você trouxe a sua Bíblia. Amém? Então a gente entende que nossas vidas ela é feita de decisões. Amém? Essa noite eu quero falar um pouco sobre família.
pela decisão de cada um de nós fazer a nossa família mais feliz, né? E aqui, né, Josué, ele entende algo, né? Josué, ele vê a necessidade de repente dar um choque naquele povo, né? O povo que adentrou a terra prometida com Josué, o povo que alcançou, né, a promessa que o Senhor tinha feito através, né, da vida de Josué, e conseguiram entrar na terra prometida, mas Josué percebe que aquele povo era um povo que estava se desviando dos caminhos do Senhor, ele via que aquele povo talvez não continuaria morando naquela terra, né? Até pelo fato do povo às vezes esquecer das coisas que Deus fez, né? Por tudo que o Senhor operou, por tudo que o Senhor prometeu e cumpriu, como a gente leu aqui no capítulo 23, né? Que nenhuma das palavras do Senhor falhou em relação àquele povo, né? Tudo que o Senhor prometeu Ele cumpriu. O Senhor, Ele tirou, né, o povo do Egito, da escravidão. O Senhor, Ele prometeu, né, a terra de Canaã, e através da vida de Josué eles conseguem acessar essa terra. Amém? E diante dessa decisão, né, que Josué toma, irmãos, eu vejo que uma das decisões mais importantes assim, no plano humano para nossas vidas é referente à nossa família. A gente sabe que nosso Deus é um Deus zeloso, e Ele é um Deus que trabalha, né? Em meio à família, Ele é um Deus que é em prol das famílias. Vamos ver o que o nosso Deus ele diz a Abraão lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Abre suas Bíblias lá em Gênesis 12, 3. Amém? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui a gente vê que o Senhor ele faz uma promessa a Abraão, assim como até o nosso apóstolo ele mencionou aqui, que Deus vai e faz essa promessa a todas as famílias através da vida de Abraão, mas a gente entende que o nosso Deus ele trabalha em prol das famílias, porque Ele podia muito bem fazer essa promessa individualmente, somente para Abraão, mas quando Ele fala em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele está aqui simplesmente dizendo a Abraão: olha, eu não vou abençoar somente a sua família, mas o que eu vou fazer na sua família, através da tua vida, vai ser algo tão grande que vai, no caso, transbordar, né, para todas as famílias da terra. Amém? Porque o nosso Deus ele é um Deus que Ele pensa em termos de família. Ainda que a salvação ela seja individual, sim. Nós sabemos que a palavra diz, né, que a salvação é individual. Cada um tem que cuidar da sua, mas o nosso Deus ele é um Deus que Ele pensa, né, em família. Vamos ver o que está escrito lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 15, onde Jesus ele encontra, né, aquele gadareno. Os irmãos já conhecem a história daquele homem endemoniado, onde a Bíblia diz que havia uma legião de demônios na vida dele. Mas tem algo interessante, né, que a gente pode ver naquele homem, que o Senhor ele expulsa aqueles demônios, né, e aquele homem ele se alegra, né, e a Bíblia diz que ele depois, em pleno juízo, ele entra no barco com Jesus e ele quer seguir a Jesus, mas Jesus ele não permite, né? Jesus ele pede que ele vá e volte para a sua família, né? E Jesus ele fala para ele: olha, vai cuidar dos seus primeiro. Então a gente vê que é Deus trabalhando na família dele, e que através do que Deus fez na vida dele, Ele sempre vai usar, talvez uma pessoa, talvez Ele vai usar você, mas Ele quer alcançar a tua família, os teus filhos, a tua casa, toda a tua parentela, e através disso outras famílias.
Amém? Vamos lá então, Mateus 5. Desculpa, Marcos 5, falei, né? Desculpa, perdão. É Marcos 5. Marcos 5, versículo 15. Amém? Amém, todos? E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Agora vamos ler o 18, o 19 e o 20. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Aqui é o endemoniado pedindo para que Jesus deixasse, né? Ele seguia Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. O 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Amém? Então aqui a gente vê, irmãos, que aquele endemoniado, ele até tenta, né, seguir a Jesus, assim como os discípulos, assim, né, como aquele povo que seguia Jesus, mas Jesus, ele entende, né, Jesus, ele vê, né, que algo muito grande ia acontecer através da vida dele, né, na sua família. Então assim, Jesus, ele pede que ele vá para os teus e diga, né, tudo que Deus fez na vida dele. E daí depois a gente vê, mais à frente a gente vê que esse homem vai e ele passa, né, essa mensagem para todos, e ali com certeza muitas pessoas se converteram, né? Não somente na família dele, mas sim em outras famílias, né? E por que o nosso Deus ele zela tanto pelas famílias? Por que a gente vê, né, o nosso Deus ele trabalhar tanto pelas famílias, para que as famílias cresçam em Cristo, para que, né, as famílias permaneçam unidas? Hoje a gente vê o mundo investindo pesado para acabar com as famílias, né? A gente vê, assim como o apóstolo pregou aqui, em questão do carnaval, em questão dessa época que a gente sabe que infelizmente, é algo maligno, né, que as pessoas fazem, né? E a gente vê que não é em prol das famílias, é sim contra as famílias, né? Porque a gente vê literalmente eles querendo destruir as famílias, né? A gente vê pelas atitudes, né? Como eu disse, a gente é o que a gente faz. E o que é planejado durante essa época é justamente isso. É para que as famílias se dividam, né? Para que as pessoas se afastem de Deus. Irmãos, nesses dias, né, de carnaval, eu trabalhei, só folguei o feriado, mas eu trabalhei normal, e eu trabalho perto do Ibirapuera, e infelizmente a gente vê tantos jovens se perdendo. Até mesmo as pessoas de idade, cada dia que passa, a gente vê o mundo as pessoas mais distantes de Deus, muito distantes de Deus, iludidas com coisas mundanas e felicidades momentâneas. E a gente, como povo de Deus, amados, a gente tem que ser a diferença, né? Assim como Josué aqui, ele assumiu esse compromisso: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente também tem que tomar essa decisão. Que esta noite a gente possa ter esse choque também de realidade, né? E voltar atrás, voltar no primeiro amor. Porque eu vejo que a gente canta, a gente louva, né? A gente até fala às vezes do amor de Deus, mas às vezes as nossas atitudes não refletem a glória de Deus, né? E aí você vê tantas pessoas se perdendo. E a gente sabe que através da luz da Bíblia, ela fala que nós vamos ser cobrados por isso. Nada vai passar despercebido diante de nosso Senhor. Quando a gente se encontrar com Ele, né, a gente vai ser cobrado. Por quê? Porque a gente tem essa responsabilidade. Onde aqui a gente vê, até mesmo nessa passagem que a gente leu lá em Marcos 5, na vida desse gadareno, a gente vê que Deus, Ele coloca essa responsabilidade para cada um de nós, referente à nossa casa.
né? E esses dias, eu vendo pessoas até mesmo de idade, sabe? A vergonha, acabou a vergonha. As pessoas peladas na rua, assim, praticamente nuas. Jovens, homens vestidos de mulher, sainhas, homens até de calcinha. Nunca vi isso. Eu falei, meu Deus, eu fiquei perplexo. Às vezes eu falo, caramba, será que eu estou tão velho assim, tipo, antiquado? Eu falei, Jesus, tem misericórdia, Pai. E você vê as pessoas se perdendo. E aí você vê, porque assim, o que acontece, amados? Se as famílias, né? Se as famílias ficam frágeis, a igreja fica frágil. Porque a gente só pensa igreja, às vezes em termos de 4 paredes, a gente aqui. Mas a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a atitude de Deus em nós, é a vontade do Senhor. Não adianta a gente vir aqui, se reunir, gastar 1 hora aqui cantando canções, palavras às vezes ao vento, porque se simplesmente nós não vivermos aquilo que a gente prega, aquilo que a gente canta, são palavras ao vento. Se a gente não faz a diferença, né, dentro do nosso lar, porque muitas das vezes a gente aqui, a gente tem atitudes que às vezes até alegram o coração dos irmãos, falando, esse irmão é uma bênção. Quando chega em casa, sabe, não tem autocontrole, não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem nada do Espírito Santo. E aí chega aqui, a gente cai, rola no chão, fala em línguas e acha que é o Espírito Santo. É por isso que eu estou falando, a gente se engana. Porque se a gente for ver aqui, né, se a gente for ver aqui os sinais do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a Bíblia não fala que é rolar no chão, a Bíblia não fala a Bíblia não fala isso, que é pular, a Bíblia não fala que é chorar, não. Embora eu sou chorão, eu sou muito chorão, quando Deus me visita grandemente eu choro mesmo. E olha que eu tinha a fama de ser brabão, né? Até na minha casa, minha mãe é testemunha disso. Eu era brabão, eu estou nervosão. E hoje eu choro que nem uma criança na presença de Deus. Por quê? É a presença de Deus, amados. Eu não vou questionar aqui, né, o agir do Espírito Santo, não é isso. O que eu estou dizendo é que se nós, né, aqui rolamos, choramos, falamos em língua e sapateamos, como a gente vê muitas igrejas acontecendo isso, mas verdadeiramente não é o Espírito Santo. Não é. Não é porque assim, os frutos do Espírito, a Bíblia diz que não é isso. A Bíblia diz que é o que? Mansidão, temperança, não é isso? Né? Longanimidade, amor, domínio próprio, né? Paciência, não é isso? Não é? Então assim, se você tem isso dentro do seu lar, se você tem isso onde você trabalha, na escola, se você tem se desviado dos maus caminhos, se você não tem se assentado na roda dos escarnecedores, se você não tem dado lugar, né, a conversações, a fofoca, a brigaiada, a gritaria, né, a coisas que não vêm do Espírito Santo, e daí aqui você rola, sapateia, você chora, amém, glória a Deus pela sua vida, né? Mas o que eu estou dizendo é que não adianta você fazer uma coisa e não ser outra, porque aqui o que eu estou querendo trazer é o seguinte, que a gente é aquilo que fazemos, né? O nosso testemunho como servos do Senhor, como pessoas de Cristo, como mini Cristo, é o que fazemos. Então é por isso que as pessoas vão ver Cristo em nós, né? E não simplesmente porque choramos, sapateamos, rolamos no chão, caímos, não. Amém? Então que verdadeiramente nós possamos, né, deixar o Senhor guiar as nossas vidas, para que nós venhamos ser exemplo. Irmãos, não vai dar tempo de eu ministrar nem o comecinho aqui que eu tinha separado, porque eu começo a meditar e Deus vai me dando, né? E eu vou, tem 7 folhas aqui, meu Deus. Ai, Senhor, tem misericórdia. Amém. Irmãos, e Josué tem esse choque, né, de realidade. Ele confronta então o povo, né, de Israel naquela época e pede para o povo se achegar, mas assim, ele não faz uma convocação, ele só simplesmente, olha, fica a critério de vocês, né? A minha decisão
decisão é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí, o que acontece? É o que a gente leu aqui no 23 primeiro. Ele vai e fala isso para o povo tem, né, aquela esperança, eles voltam, né, lá atrás. Não, realmente, o nosso Deus é o único Deus, vamos se voltar para o Senhor. Então eles decidem, né, se voltar para Deus, eles decidem, né, a fazer a vontade de Deus, e eles firmam uma aliança com o Senhor, né, de servir ao Senhor, eles e toda a sua casa, assim como Josué. Mas infelizmente, irmãos, a gente às vezes tem atitudes e a gente toma decisões que são limitadas a nós mesmos, né? Aí a gente age no individual. O nosso Deus é um Deus que trabalha no coletivo, né? No meio das famílias. Toda vez que Deus vai te usar, Ele quer alcançar pessoas, alcançar vidas, alcançar famílias. E nós, infelizmente, a gente às vezes só olha para o nosso umbigo. E a gente às vezes não consegue passar, né, as nossas decisões que tomamos hoje. A decisão de vir aqui, de adorar o Senhor, de andar em santidade, embora somos falhos, somos miseráveis pecadores, mas é uma luta diária, né? Eu sei que não é fácil, né? A gente enfrenta as lutas, né, na nossa carne. A gente, quando se batiza lá, eu vi uma expressão esses dias, eu achei até legal. O rapaz falou: poxa, eu não sabia, né, que quando eu fosse me batizar e descer as águas e viesse uma nova pessoa, que o antigo homem ia conseguir sobreviver. Porque daí ele pensou assim: poxa, eu achei que ele ia morrer lá. Que verdadeiramente a gente tem que pensar assim, né? O velho homem morreu, tudo se fez novo, então. Mas parece que o velho homem sabe nadar, que às vezes ele aparece, não é isso? Tem coisas que a gente fazia que a gente não quer fazer nunca mais, mas às vezes é aquele negocinho: vai lá, faz, tá? O velho homem, você vê assim, poxa, aí você vai, afoga ele de novo, vai pra lá, moço, você é doido, e joga ele pra água de novo. Então é mais ou menos isso, mano. A gente sabe que a nossa luta é diária, né? Todo dia a gente tem luta, né? Eu falo assim pra gente descontrair um pouco, mas é verdade. Se a gente for ver verdade, e aqui a gente vai ver que o povo, eles firmaram o compromisso com o Senhor, decidiram, né, a servir ao Senhor, mas junto com quem? Com a sua família, né? O povo decidiu: não, a gente também, a gente vai servir ao Senhor e a nossa casa vai servir a Deus. E eles prometem, né, que os seus filhos também vão servir ao Senhor, vão amar ao Senhor, vão estar vindo na casa do Senhor. Mas aí, ao decorrer do tempo, a gente vê que o esfriamento ele vai pegando, né, aquela rotina vai entrando na vida daquele povo, e a próxima geração que vem é uma geração perdida, né? Vou pedir para os irmãos abrir lá em Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11, livro de Juízes, amém? E aqui a gente vai ver que aquela promessa, né, aquele acordo, aquela decisão que o povo tomou junto com Josué, parece que ela foi por água abaixo. Versículo 10, amém? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia mais ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então aqui a gente vê essa próxima geração que veio, foi uma geração que nem sabia o que Deus tinha feito. Mas como é que acontece isso? Né? Como que a gente faz com que os nossos filhos ou netos nem se lembrem daquilo que Deus fez, sendo que Deus ele tem operado milagres, maravilhas. Deus ele tem cuidado de nós dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Não é isso que nosso Deus faz? Até porque se o Senhor tirar sua mão de nossas vidas, talvez a gente caia por aqui. A gente vê pessoas simplesmente apagando, morrendo, tendo um mal súbito. Pode ser que seja a vontade de Deus, Deus recolheu, amém? Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Mas
Irmãos, por estarmos aqui essa noite, por tomarmos a decisão de estar aqui juntos, né, para estar meditando na palavra do Senhor, buscando de Deus, essa vontade é o próprio Deus que coloca no nosso coração, porque a gente dá lugar. Então, se o Senhor simplesmente tirar os olhos da gente, não sobra nada, não somos nada, somos pó e cinzas. O versículo 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Balins, é isso? Balaíns. É que eu escrevi errado, digitei errado, não sou muito bom em digitar. Amém? Então, é nisso que a gente tem que vigiar. Porque a gente vê aqui um povo que, ao longo do tempo, eles se desviam do caminho do Senhor. Você vê que os pais deles lá atrás fizeram uma promessa, tomaram uma decisão de firmar um compromisso com o Senhor, de que eles e a casa deles serviriam ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. E ao longo do tempo, os filhos, os netos, as próximas gerações se perderam. Um povo que viu, através da vida de Josué, Deus operando grandemente, eles adentrando a terra da promessa, vivendo grandes coisas na presença de Deus, de tudo que Deus fez, maravilhas, grandes coisas que o Senhor fez, e ainda assim, aquele povo, a próxima geração que veio, uma geração que nasceu dentro da terra prometida, não se lembrava mais do Senhor. E infelizmente, se nós também, não fomos, no caso, como é que fugiu a palavra? Se a gente não focar na nossa família, se a gente não perseverar, no Senhor, em estar buscando, em estar sendo a diferença, exemplo, a gente pode correr o grande risco de seguir por esse mesmo caminho, e as nossas futuras gerações não se lembrar do Senhor. Não estou dizendo que só pelo fato de a gente estar aqui, de a gente ser servo de Deus, que os nossos filhos obrigatoriamente vão ser fiéis ao Senhor, não, porque é uma escolha individual. Mas Deus, Ele trabalha na família para quê? Para que nós também trabalhamos. Eu não sei, eu profetizo que meu filho seja fiel ao Senhor, ainda que ele se adiante em dias, até o fim, que ele permaneça firme, que ele guarde a fé dele. Mas eu não posso afirmar isso, eu não posso obrigar ele a isso. Isso depende dele. O que eu tenho que fazer é o quê? Dar exemplo, aconselhar, pedir ao Senhor sabedoria, para que ele possa estar no caminho do Senhor. Mas a luta vai ser dele, ele vai enfrentar as dificuldades dele, assim como cada um de nós enfrentamos. E a gente vê, irmãos, que por causa disso, o povo retrocedeu, o povo deu marcha ré, o povo apostatou, da fé. E a gente vê aí o período de Juízes, a Bíblia diz que é uma das piores fases do povo de Israel, em todas as áreas. A gente vai ver que durante mais ou menos uns 300 e poucos anos, eles viveram na sua pior fase como povo de Deus, por causa de uma negligência, por causa, talvez, de desviar o olhar, próximo dos seus filhos, de estar presente. Então, essa noite eu quero convidar, os irmãos também, de firmar um compromisso com o Senhor, de que vamos ser a diferença, de que vamos ser exemplo, que vamos ser ferramenta nas mãos de Deus para a nossa família, para as próximas gerações que virá, e que a gente vai fazer o máximo para que a nossa família seja feliz. Amém? Porque quando a gente se esforça para que a nossa família venha a ser feliz, a gente não consegue fazer isso fora da presença de Deus, porque aí a gente vai estar declarando que vai ser com as nossas forças, e a gente não tem força para nada, por mais que a gente quer resolver. Não, filho, deixa que isso aqui eu resolvo, o pai sabe, pai. Não, a gente sabe que é tudo se Deus quiser. A
Até a Bíblia mesmo fala isso. Olha, quando a gente fala, não, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso, eu vou tal horário em tal lugar, a gente está errando. A gente tem que primeiro dizer, se Deus quiser. Somente Deus sabe, né? O próximo minuto que virá. Mas eu quero que os irmãos reflitam essa noite, então. Eu sei que a Bíblia diz que os homens é o cabeça da casa, a mulher é aquela que é ajudadora, aquela que ela auxilia o marido para que o marido consiga, né, ser o provedor, consiga ser aquele que vai à frente da família. Mas a responsabilidade da nossa família ser feliz, a responsabilidade de a gente ter um lar mais feliz, um lar mais amável, né? É de todos nós, é tanto dos filhos, como dos pais, como das mães, né? É de todos que moram, né, no lar. Então eu gostaria de, essa noite, que a gente viesse ter mais compromisso com o Senhor. Senhor, me ajuda a fazer a minha família mais feliz em 2024. Amém? Eu separei aqui alguns tópicos, né, para a gente tá declarando diante do Senhor, né? Talvez você queira falar ao Senhor esta noite: Senhor, eu pretendo dedicar mais tempo à minha família, né? Mesmo que às vezes a correria do dia a dia, né? O trânsito de São Paulo, a loucura que a gente vive, as coisas vêm passando muito rápido, às vezes a gente não consegue. É por isso que a gente não é aquilo que a gente promete, né? Aquilo que a gente até mesmo imagina. Não, a gente é o que faz. A gente pode até prometer alguma coisa, mas às vezes a gente acaba não cumprindo. Então, que a gente possa, né, dedicar mais tempo à nossa família, estar mais perto, né, dos nossos companheiros, nosso cônjuge, e sermos pessoas que intercedem por eles, pessoas que lutem em oração, né, que venham ajudar, né, aqueles da família, para que sejam pessoas que vão estar mais perto do Senhor. Amém? Eu separei alguns tópicos aqui, mas não vai dar tempo. Mas talvez essa noite você queira dizer assim: Senhor, eu pretendo me desconectar mais, né, das redes sociais. Eu pretendo, né, desligar mais cedo o meu computador, a minha televisão. Algo que tem tomado tanto nosso tempo. A gente começa, mesmo que são videozinhos ali, que a gente fala que é de Deus, assim como o apóstolo ministrou aqui, tem muita coisa na internet que às vezes a gente acha que é de Deus e não é de Deus, porque as pessoas na internet falam o que quer. Eu acho que uma fonte que a gente deveria buscar em último lugar para as coisas de Deus é a internet. Até porque a gente vê pessoas falando que nem papagaio, falando muito de baboseira, que nem esses coaches aí, coisas que vai bagunçando a nossa mente. E a gente, é engraçado que a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a mesa do Senhor aqui que está posta, a gente pode comer direto da fonte, a gente fica buscando migalhas, sabe, de pessoas que às vezes não tem nem vida com Deus. O cara simplesmente começa a fazer vídeos lá, produzir vídeos, visualizações. Hoje as pessoas, elas querem ouvir aquilo que convém a elas. Aí tem muitas visualizações, é aquilo que vai aparecer para nós, porque quanto mais visualização, mais vai estar disponível para nós, e aí a gente vai se alimentando daquilo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, talvez algo que você ouça vai te afastar do Senhor. Se a fé vem pelo ouvir, com certeza vai ter coisas que você vai estar ouvindo, vai estar, né, absorvendo aquilo que vai te afastar do Senhor. Então, que possamos ser pessoas, amados, que comecem a pensar diferente, comecem a meditar mais na palavra. Hoje eu estava, né, repassando aqui o que eu ia trazer na parte de Deus. Deus me trouxe um texto lá, nada a ver, que eu comecei a ler. Eu falei: Senhor, eu comecei a chorar como um bebezão, sozinho dentro do quarto. Eu falei: meu Deus, o que é isso? É a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz nas nossas vidas. E quando a gente começa a meditar, começa a falar com o Senhor, parece que Ele se revela pessoalmente, assim, face a face, né? É maravilhoso. Então, que a gente possa ser pessoas que medite mais, né? Aqui está o manual para o homem, aqui está tudo que precisamos. Que a gente
tem se desprender um pouco mais do nosso celular, computador, videogame. Vamos gastar mais tempo com a nossa família, vamos estar mais olhando, né, olho no olho. Tem pessoas que talvez já tem muito tempo que não senta à mesa com a família para comer, não tem mais aquela comunhão. Amém? Que nós possamos ser pessoas mais vigilantes dentro do nosso lar. Tem algo muito interessante que eu separei. Que nós possamos, amados, essa noite talvez dizer ao Senhor: Senhor, eu pretendo ser uma pessoa mais amável, mais amigável, né? Menos dura no trato. Quando eu digo dura no trato, me reflete, né, a uma passagem que fala da vida de um homem, né, que a Bíblia diz que ele era rico. E esse homem é Nabal. Não sei se os irmãos já ouviram falar de Nabal. A sua mulher, se não me engano, era Abigail. A Bíblia até diz que uma mulher muito sábia. E lá em 1 Samuel, no capítulo 25, a Bíblia diz que esse homem ele foi muito rude, né, aos mensageiros de Davi, quando Davi estava fugindo, né, de Saul. Porque Davi pede, né, para os mensageiros e pedir um pouco de comida, né, de alimento. E ele, sabendo que aquele homem era rico, esperava uma ajuda daquele homem. E a Bíblia diz que ele foi muito rude com aqueles homens, né? E ele não quis ajudar. E a Bíblia fala que ele era duro no trato, né? Que ninguém podia falar com ele, era um camarada ignorante, né? E daí esses mensageiros ainda tentam convencer ele: não vou ajudar ninguém, não, eu nem conheço esse camarada aí, esse Davi aí. Não, mas ele o senhor dele quer matar ele. Não, tem muitos aí que estão fugindo dos seus senhores, é só mais um, eu não vou ajudar não e tal. Os mensageiros voltam, né? E avisa Davi: olha, ele não recebeu a gente, aliás, recebeu muito mal, foi muito arrogante e não ajudou nós, ele não contribuiu, né, com os alimentos, com aquelas coisas que eles foram buscar. Irmãos, do jeito que a Bíblia diz que Davi se irou, pelo jeito o cara foi muito ignorante. Assim como às vezes a gente é rude também com as pessoas, às vezes a gente deixa o nosso ego falar mais alto. As pessoas, talvez por causa de uma pergunta ou até mesmo querendo uma ajuda, e a gente, sabe, com o nosso coração às vezes de pedra, a gente entende que a pessoa às vezes quer tirar proveito, acaba sendo rude, machuca as pessoas. E Deus ele não se agrada disso, porque aqui a gente vê que Davi ele pega e fala: então vamos lá. Ele pega a espada, pede para todos aqueles homens, a Bíblia diz que eles estavam mais ou menos em 400 homens, eles pegam e vão lá na casa daquele camarada lá, e ele já foi na intenção de matar aquele homem, de tanto que ele se irou. Então vocês imaginam da forma que aquele homem recebeu, né, aqueles mensageiros de Davi. Mas a Bíblia diz aí aqui que entra a Abigail. A Bíblia fala que ela fica sabendo do que o marido dela fez, e daí ela vai e pega, né, os mantimentos, recolhe toda aquela coisa para ajudar eles, sobe em cima de uma jumentinha, pega alguns, né, dos servos dela ali e vai. E daí ela esbarra com eles no caminho. E aí a Bíblia diz que ela se ajoelha aos pés de Davi, ela, né, pede perdão e consegue convencer, né, quebrantar o coração de Davi para que ele não mate o marido dela, porque a intenção era de matar até os servos também dele. Então você vê como aquele homem talvez foi rude. E daí ela volta para casa, e um pouquinho mais à frente a gente vai lendo o texto. Está lá em 1 Samuel, depois se vocês quiserem acompanhar essa história lá em 1 Samuel 25, a partir do versículo 10. Aí ela volta para casa e ainda pega o camarada embriagado, meio chapadão lá. E a gente vê mais à frente que esse homem, depois de alguns dias, 10 dias mais ou menos, Deus permite, né, que ele venha morrer, né, por conta dessa atitude que ele teve. E mais à frente ainda a gente vê que a Abigail se tornou mulher de Davi, uma das mulheres de Davi. Então
Olha o preço que esse homem pagou. Ele pagou com a própria vida, né? Por ter recebido mal aquele homem de Deus. Agora, irmãos, se esse homem ele perdeu a vida dele, perdeu tudo que ele tinha por conta de uma atitude que ele teve, né, diante de um homem de Deus, você imagina às vezes a gente fazendo uma fofoca, né? Às vezes um homem de Deus, às vezes uma pessoa de Deus, por mais que ela erre, né? A pessoa vai lá e errou, a gente, como nunca se tivesse errado, você viu fulano, e tá achando outro irmãozinho que a gente está acostumado a fofocar. Ô fulano, você viu fulano, a merda que ele fez, desculpa o palavreado, mas você viu que besteira que ele fez, assim, assado e tal. Como se a gente nunca tivesse errado. Agora eu te pergunto, será que Deus se agrada disso? A gente, como pessoas de Cristo, a gente, como pessoas que tem a obrigação de estar orando pelo irmão, a gente, ao invés de orar, aconselhar, talvez até dar um abraço, falar: irmão, posso te dar um abraço? Quero te dizer que eu te amo aqui, em Cristo Jesus te amo. O irmão precisar de alguma coisa, eu estou aqui à disposição. A gente vai e faz fofoca, e o irmão se arrebentando na lama lá, e a gente parece que dá uma pesada e acaba de empurrar o irmão, vai no buraco aí. Aí você vê, e quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê que Deus abomina essas coisas, né? Senão aqui ele não tinha ceifado a vida desse homem. Então, isso aqui eu vejo ainda como uma lição maior ainda. Por quê? Porque era um ímpio. A gente vê aqui que não era homem de Deus. Agora você imagina a gente como pessoas de Deus fazer algo dessa maneira. Amém? Então que isso sirva, né, de exemplo para nós. Eu estou pulando aqui bastante trocas que eu tinha separado, porque tem algumas coisas que eu não quero deixar de trazer para os irmãos. Amém? Agora já se estendeu demais. Irmãos, eu comentei aqui da questão, né, de nós estarmos, né, em família, dando mais atenção para aqueles que moram com a gente, os nossos até mesmo parentes. Às vezes a gente gasta tanto tempo, né, com celular, com tantas coisas. Esses dias eu vi um estudo, né, uma estatística aí que o pessoal colocou na internet, que o brasileiro ele gasta o tempo dele por dia em celular. Ele pega o celular para olhar mais de 150 vezes por dia. Foi a média que o estudo, né, apontou, que cada brasileiro 150 vezes por dia pega no celular. E aí a gente vai ver, poxa, caramba, e às vezes a gente não olha 5 vezes no rosto da pessoa que mora com a gente. Eu falo isso por mim mesmo. Às vezes na correria, se chega do serviço, já chega fazendo as coisas, aquela coisa louca. Aí a esposa chega, né? Oi, não sei o que, só dá uma olhadinha. Oi, boa noite, tudo bem? Aí o filho chega: oi, tudo bem? Vai pro quarto jogar videogame. Aí às vezes você até busca um diálogo, mas você vai contar, você não olhou 5 vezes no rosto da pessoa, mas você passou o dia inteiro com o celular na mão. Eu falo porque, meu Deus, parece uma doença. Eu trabalho, eu sou motorista, dirigindo, e meu celular fica no painel do carro aqui. Cada farol que fecha, eu pego o celular e fica aqui. Eu sei que quando eu chegar em casa, minha esposa vai brigar comigo, porque ela sabe que eu tomo bastante multa por causa disso. Mas irmãos, é incrível como a gente gasta tempo com o celular. Quantas vezes a gente olha para o celular, né? E daí às vezes a gente não consegue sentar à roda da mesa assim com os nossos familiares para comer mais. Cada um come num horário, cada um não é. E quando a gente vai ver essa questão, né, da mesa, a gente vê na palavra de Deus, né? A Bíblia ela cita muito a mesa, né? O nosso Senhor Jesus, ele era um cara que ele gostava, né, da mesa. A gente vê muitas passagens, né, ele se assentando à mesa com os discípulos, né? E era um momento que ele tinha de diálogo. A gente pensa que a mesa, ela é simplesmente uma mobília,
né? Ou então um lugar só para comer. Não é. Se a gente for parar para pensar, a mesa, porque tem gente que fala assim, mas até às vezes os pais, né? Cara, né? Brigando com os filhos. Na hora de comer, a gente fala, não, tá, aquela coisa. Mas assim, irmãos, se a gente for ver, por exemplo, em casa a gente briga com os filhos para não falar na hora da comida, mas quando a gente está, por exemplo, você vai com amigos ali de serviço, aí você vai jantar fora, né, com os amigos. Tem gente que, eu não sou chique assim, muita gente que trabalha no escritório e daí eles combinam ali para ir almoçar, né? Assim eu vejo, lá onde eu trabalho, o pessoal indo almoçar fora, tá? Vocês acham que eles não conversam na mesa? Claro que conversam. Porque a mesa é lugar de diálogo, né? A mesa é lugar de a gente olhar olho no olho. Quando você senta na mesa, você está olhando para o pessoal na mesa, você vê alguém pelas costas. Não tem mesa, né? Que tipo, você vai sentar aqui e o resto está aqui atrás de você. Não. Por isso que a mesa é redonda, para a gente olhar, né? Fácil para as pessoas. Então a mesa é lugar de diálogo, né? A mesa, às vezes, na mesa não está tão legal, porque as famílias infelizmente passam por, né? Às vezes brigas, em momentos desagradáveis, aí às vezes está um de rabo virado, né? O outro, mas tem que olhar no olho, né? Por mais que ali não está muito legal, fulano, mas tem que sentar na mesa, não tem problema, né? Tem que colocar, né, os assuntos ali em dia entre os familiares, olhar, né, olho no olho. E qual foi a última vez que fizemos isso? Talvez faz muito tempo, né? Eu mesmo em casa a gente não usa mesa, a gente quase não usa, porque a gente come na cozinha. O apartamento é pequeno, amanhã não quer sujar a sala, né? Mas a gente senta lá no balcãozinho lá que eu fiz um puxadinho lá, a gente consegue comer lá. A gente senta mais à mesa quando eu vou filar a boia lá na casa da minha mãe. Aí a mesa lá é grande, aí todo mundo, né? Aí lá vem história de tudo quanto é lado. Mas é maravilhoso, irmãos, né? É momento de comunhão, é momento de estar em família. A gente não pode, né, deixar de ter esse tempo com a família. Amém? Eu tinha muitas outras coisas para dizer aqui, mas muitas vezes, porque 7 folhas, não são poucos, são muitos. Mas amém. Eu acredito que Deus ele falou no nosso coração, né? Para que a gente esteja, né, lutando pela nossa família, né? A gente sabe que às vezes a gente quer jogar a culpa no fulano, no ciclano, mas se a gente for ver, a nossa família é reflexo de nós. A sua família, a sua casa, quando você entra, você reflete aquilo que você é. Às vezes a gente fala, meu filho é isso, é aquilo, aquilo outro. Aí, poxa, quando vai chamar a atenção do filho, não tem paciência. Você já experimentou, talvez, falar com amor? Ao invés de toda hora porrada. Não sei, de repente chegar ao filho. Eu quero dizer que eu te amo, filho. Vai estar errado, vai, né, quer pedir perdão, porque o pai tem sido muito rude com você, sabe? Talvez, né, é o momento de nós olharmos para nós mesmos e ter essa atitude. Talvez você que é filho tenha que ter mais paciência com os seus pais, porque quando você vê os seus pais às vezes chamando a atenção, às vezes se preocupando, é do seu bem, não é do seu mal, né? Que os jovens eles acham que eles estão certos em tudo e os pais é velho, é caduco, né? E eu sei que aqui tem muitas pessoas que talvez não teve essas experiências, né, negativas aí no mundo aí fora, assim como eu tive, né? Eu entrei em lugares talvez que se não fosse Deus, com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Eu andei com pessoas que se eu continuasse, é certeza que o final ia ser a morte. Não sei se todos passaram por isso, eu passei. Então quando é pai e mãe, a gente identifica certas coisas que talvez os nossos filhos estão passando, né, por momentos que é de perigo, e eles não escutam, às vezes eles não querem entender, eles falam, não, mas fica tranquilo, relaxa, né? Eles falam, né? Eu falo assim que é o jeito que o Lucas fala para mim, não, pai, relaxa, estou relaxado, eu quero que você me escuta, né? Então às vezes não escuta, às vezes aí lá na frente eles vão ver, poxa, tudo aquilo que eu fiz, meu Deus, foi tudo besteira, né? Eu achei que eu sabia, não sabia nada, porque, irmãos,
Lá na frente eles vão ver, eles vão estar casados, vai ter as mesmas contas, filhos, a mesma correria, porque ninguém consegue ficar tão besta assim por tanto tempo. Eu digo besta porque os jovens são besta, né? Que eles acham que nós é besta, mas eles são besta. E é verdade, eu falo porque eu fui besta por muito tempo. Quantas vezes eu não escutei minha mãe e meu pai e tomei porrada? Toma porrada. Tem vezes que o filho até perde a vida, porque o nosso Deus ele é tão zeloso que ele é capaz, né, de ir às últimas consequências por nós, nem se for preciso tirar daqui. Eu vou tirar esse cara aí desse mundo aí que ele vai se perder. Deus vai e leva mesmo. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000. Então para ele tanto faz levar o cara agora daqui 10 anos, 20 anos, para nós faz diferença. A gente não quer perder as pessoas que a gente ama, mas para Deus não. Amém? Então que a gente possa refletir, né? Tem até uma, eu escutei esses dias, né, como é que fala, não é lenda, é uma lenda, né? Vocês já ouviram a lenda dos 10 mil espelhos? Já ouviram? Os mais velhos, talvez. Então tem essa lenda que diz que tinha um cachorrinho, né, que ele era todo alegre. Eu estou querendo trazer isso para nos lembrar assim, do nosso lar, entendeu? Para ver como a gente é reflexo da nossa casa. Esse cachorrinho era todo alegre, né, todo festeiro e tal. E quando ele se apresentava para as pessoas, é aquele cachorrinho que vinha banando o rabinho, todo alegre e tal. E esse cachorrinho um dia ele foi atraído para essa casa que tinha 10 mil espelhos, né? E quando ele entra nessa casa, ele vê refletir 10 mil caras assim, rindo para ele, alegre e tal. Ele, nossa, quero voltar aqui todo dia. Esse é o melhor lugar do mundo, olha, todo mundo alegre, nossa, que legal. E daí ele se sente feliz, ele quer voltar lá muitas vezes. Mas tinha um cachorrinho, né, que eu espero que esse cachorrinho não seja, né, a gente na história. Esse cachorrinho era um mal-humorado, né? Sempre estava rosnando com as pessoas, chegava perto dele já queria morder. É aquele mal-humorado, né? Ele também foi atraído para essa casa. Quando ele entra, ele vê refletir os 10 mil espelhos, 10 mil caras rosnando, mal-humorados para ele. E ele, por mais que ele era um mal-humorado chatão, aquele cachorro ranzinza, ele fala: nossa, que lugar horrível. Eu não quero voltar aqui mais, nunca mais eu quero voltar aqui. E muitas das vezes, quando nós entramos dentro de casa, a gente se sente assim. Não porque as pessoas, né, nos recebem mal, mas não, é da forma que a gente entra. Às vezes a gente já entra chutando a porta e as pessoas que vão para lá dentro já vão olhar para a cara desse cachorrinho mal aí, que estava rosnando com os dentes querendo. Por quê? Se a gente já entrou chutando a porta, né? Se a gente já entrou trazendo todo esse peso para dentro de casa, como é que a gente quer, né, viver num lugar em paz, num lugar que tem harmonia, né, num lugar que a presença de Deus habite? Fica difícil, não fica? Quando eu ouvi essa lenda, né, dos 10 mil espelhos, eu falei: isso é interessante, é verdade. A nossa casa é o nosso reflexo, né? E depende de cada um de nós para que o nosso lar seja mais feliz. Eu sei que não é fácil, né? A gente vai passar por aflições, vai passar por dificuldades, mas temos que se esforçar. Amém? E que em nome de Jesus, amados, que a gente possa, né, firmar esse compromisso com o Senhor, né? Assim como Josué um dia, ele viu a necessidade, né, de dizer para aquele povo: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós também possamos, né, ser pessoas que vamos lutar para isso, para que a nossa família, as nossas futuras gerações, né, sirvam ao Senhor. Que o nosso lar seja, né, um lar amável. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.